nós temos um problema. Nós temos um equipamento que faz um barulho quando trabalha. E isto se deve devido à vibração mecânica. Sim, muitos equipamentos que têm motores, quando o motor gira, afinal de contas todo motor tem um eixo e usualmente é acoplado na ponta de eixo do motor uma polia, algum tipo de roda, e se esta roda ou esta polia não estiver balanceada, poderá ocorrer ali uma vibração na ponta desse eixo. E essa vibração pode comprometer rolamentos, pode comprometer todo o equipamento. Mas e daí? Nós devemos verificar qual é a frequência dessa vibração. Frequência? Mas o que é frequência? Sim, a frequência está ligada ao período. Período é o tempo entre uma oscilação e outra. Isto é período. E a frequência é o inverso do período. Sim, a frequência, por exemplo, é medida em 1/segundo. Pois bem, a Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso está começando e nós teremos um ganho enorme se assistirmos até o final deste vídeo. Mas antes de começar, já vai aqui embaixo e inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida e não se esqueça de dar o joinha, pois afinal de contas é o joinha que me deixa feliz e é o joinha que é o mais prazeroso. Vem comigo! Hugga wugga. Hugga wugga. Hugga wugga. Hug hugga wug wugga buggy buggy mugger mugger wug wug. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Vibrações Mecânicas da disciplina Mecânica Vibratória e foi solicitada no grupo Carga Rápida. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso apresenta aulas de 7 minutos que podem ser assistidas pelo seu celular ou onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso seguem os planos de ensino das faculdades de engenharia. Em máquinas e equipamentos, as partes móveis que se movimentam e rotacionam podem gerar vibrações. Essas vibrações, inclusive, podem se transmitir ao longo de todo o equipamento. Usualmente, motores elétricos também podem ter vibrações, pois motores elétricos possuem, além de ventoinhas, a sua ponta de eixo é acoplada a partes de equipamentos, usualmente polias, por exemplo, que não estão balanceadas e podem fazer com que correias que, ao se movimentarem, vibrem e até mesmo façam que as correias acabem escapando de sua pista. O que é uma vibração? Uma vibração é uma oscilação, que é um movimento repetitivo que passa através de um centro de gravidade. Sim, ou através de um centro de massa. Esse movimento repetitivo provoca em um componente acelerações e velocidades variadas que se repetem, usualmente gerando uma curva senoidal. Então, como toda a vibração é uma oscilação em um ponto central, que é o centro de massa, podemos representar as vibrações através de um movimento circular.
E neste caso, teríamos uma massa que circula em torno de um ponto e esta massa pode ser projetada em um eixo X. Poderíamos então chamar a projeção dessa massa sobre o eixo X, sim, o deslocamento desta massa sobre o eixo X, de cosseno φ, onde φ é o ângulo de abertura, que é igual à projeção da massa sobre o eixo X, dividida pela distância da massa até o centro de oscilação. Então teríamos que cosseno φ é igual a x sobre a. E neste caso, então, isolando o deslocamento da projeção dessa massa sobre o eixo X, que é representado aqui por um x minúsculo seria a amplitude vezes cosseno φ, onde φ é a abertura de um ângulo que se forma do ponto central de vibração até a massa que faz o movimento circular. Percebe? Então, neste caso, φ, que é o ângulo de abertura do centro que circula, que gera o movimento circular da vibração. Lembrando, então, que toda oscilação que é representada por um movimento circular, que tem um ângulo φ, então φ é igual a φ0 mais ômega-t. Sim, φ, que é o ângulo onde se encontra a massa, é igual ao ângulo inicial mais ômega-t, onde ômega é a velocidade angular no tempo desejado. E substituindo então x, que é igual a cosseno φ, substituindo φ, onde φ é igual a φ0 mais ômega-t, teríamos que x é igual a amplitude vezes o cosseno de φ0 mais ômega-t. Neste caso, então poderíamos representar qualquer vibração, como por exemplo de uma mola, com um movimento circular. Sim, onde teríamos uma velocidade angular e um ângulo φ que representa o ponto central de vibração até a massa que representa um movimento circular. E neste caso, derivando os deslocamentos, derivando o deslocamento em função de dt, teríamos que a derivada de x pelo tempo seria igual a menos ômega-x vezes seno de ômega-t mais φ. E derivando a velocidade em função do tempo, sim, se derivarmos também a velocidade em função do tempo, teríamos a aceleração. Neste caso, invertendo a situação, pois afinal de contas a derivada da velocidade era seno e a derivada da velocidade em função de x era seno, e quando derivarmos para encontrarmos a aceleração, obteremos cosseno. E isolando a equação da aceleração, teríamos que a aceleração em função do tempo, sim, o ponto que se acelera em uma vibração, é igual a menos ômega ao quadrado vezes x em função do tempo. Toda vibração de uma estrutura ou de um componente mecânico de um equipamento atua em um componente, atua na região elástica desse componente, pois afinal de contas sempre devemos considerar que todo elemento mecânico possui a sua região elástica da lei de Hooke, até que entre então na deformação plástica desse elemento. E no projeto sempre dimensionamos que qualquer elemento deve trabalhar em sua região elástica. E por trabalhar na região elástica, esse elemento mecânico, sendo uma barra ou uma mola, possui uma constante elástica. E podemos então utilizar a aceleração, que é igual a ômega ao quadrado vezes x. Tudo isso em função do tempo. E neste caso, como a aceleração pode ser substituída em cima de uma massa pela própria lei de Newton, que F é igual a massa vezes aceleração, substituindo a aceleração nesta equação,
teríamos que a força é igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes x. E neste caso, para uma mola, utilizaríamos a constante elástica, sim, a região elástica dessa mola, onde a força é igual à constante elástica vezes o deslocamento desse elemento elástico. Para tanto, sabemos que então que a constante elástica de uma vibração de um elemento que vibra é igual a massa vezes ômega ao quadrado. Podemos isolar ômega e obter que ômega é igual à raiz quadrada da constante elástica pela massa que vibra. E até mesmo o período, que é o tempo entre cada oscilação, representado pelo T maiúscula. O período é igual a 2π vezes a raiz quadrada de massa pela constante elástica. Mas sempre lembrando que período é igual ao inverso da frequência. E agora vamos para o primeiro desafio, carga rápida. Determine o tempo de uma oscilação. Neste caso, temos uma mola fixada em uma coluna, em uma estrutura horizontal. Ao utilizarmos uma carga sobre esta mola distende em relação a um comprimento L. Neste caso, para esse projeto, temos os seguintes dados: que a massa da carga sobre a mola é de 4 kg e o comprimento que a massa deslocou a mola, que gerou a distensão da mola, o comprimento de distensão dessa mola é de 16 centímetros, que é igual a 0,16 metros. E na resolução, então, na resolução carga rápida, devemos considerar que a carga adquire uma condição de equilíbrio. Sim, quando pegamos a carga e fixamos a carga na mola, haverá uma condição de equilíbrio, onde a força-peso da carga é sustentada pela atração da mola. E neste caso, teríamos que a força que age sobre a mola é igual à força-peso, ou então que a força que age sobre a mola mais a força-peso tem que resultar em um valor zero, pois nessa condição zero é a condição de equilíbrio. Mas substituindo os valores, pois sabemos que a força que age em uma mola é igual à constante elástica da mola vezes o comprimento que essa mola distendeu. E no caso, como a força-peso aponta para o sentido oposto, sim, para o outro sentido, nós temos então que K vezes L é menos a massa que distendeu a mola vezes a gravidade, uma vez que peso é igual a massa vezes gravidade, tudo isso é igual a zero. E nesta condição, então teríamos que, se isolássemos a constante elástica, teríamos que K é igual a massa vezes a gravidade dividido pelo comprimento que essa mola distendeu. E substituindo os dados obtidos, uma vez que a massa é de 4 kg, a gravidade é igual a 9,8 vezes metros por segundo, 9,8 metros por segundo ao quadrado. 4 vezes 9,8 dividido pelo comprimento, que é 0,16 metros, pois afinal de contas entramos com aceleração em metros. E nesse caso teríamos que a constante elástica da mola resultaria em 245 newtons por metro. Mas queremos saber o período, sim, o tempo de uma oscilação, que é o período desta vibração. E neste caso, temos que evocar a equação, que a constante elástica de um elemento que vibra é igual a massa vezes ômega ao quadrado. E neste caso, isolando ômega, teríamos que ômega é igual à raiz quadrada da constante elástica dividido por m. Já sabemos a constante elástica da mola, que é 245. E sabemos a massa que fixamos na mola, que é 4. 245 dividido por 4 nos daria uma velocidade angular de 7,8 radianos por segundo. Esta seria, na representação de um movimento circular, essa vibração como se representasse um movimento circular, daria então de 7,8 radianos por segundo.
mas queremos saber o tempo de oscilação. E neste caso, o tempo de uma oscilação, que seria o movimento de uma volta, de um movimento circular de uma volta. Quanto é a volta de uma circunferência? Bem, a volta de uma circunferência é 2π. Então é 2π dividido pela velocidade angular para se obter o período. Sim, o período é igual a 2π, que é o movimento de uma volta, o comprimento de uma circunferência, dividido por ômega. 2π dividido por ômega, onde ômega é igual a 7,8, resultaria em um período, sim, um tempo de uma oscilação, o tempo de uma vibração de 0,8 segundos. E com isso finalizamos o primeiro desafio carga rápida. E agora vamos ao nosso segundo desafio carga rápida. Determine a constante de elasticidade necessária por mola. E nesse caso aplicaremos o nosso conhecimento nas molas de um automóvel. Veja aqui perceba aqui que um automóvel é apoiado sobre as rodas, que rotacionam, que rolam sobre um piso irregular. E a irregularidade do piso gera vibrações, e quem absorve essas vibrações para que o automóvel não vibre muito são molas. Sim, se põe um elemento elástico com uma constante elástica definida, que é a mola. Ou seja, cada roda possui a sua mola referente ao apoio das rodas. E neste caso, então, vamos agora resolver. Vamos à nossa resolução carga rápida. E tudo baseado em cima dos dados do nosso projeto, onde temos que os dados necessários aqui são: a frequência admitida de vibração no automóvel é de 3 Hz e a massa do automóvel é de 1.450 kg. Então, na nossa resolução carga rápida, teremos que cada mola irá suportar uma carga. Se tivermos uma distribuição uniforme da carga, cada mola estará sujeita a 1/4 da massa total do automóvel. Temos também que, se formos calcular a vibração que ocorrerá em cada mola, e sabemos então que teremos que utilizar equações de movimentos circulares, a constante elástica daquela mola é determinada pela massa vezes ômega ao quadrado, onde ômega é igual a 2πf. Perceba então que, substituindo estas duas equações, ômega será igual à raiz quadrada da constante elástica dividida por m, onde também sabemos que ômega é igual a 2πf, ou seja, sabemos que ômega é igual à raiz quadrada de k sobre m e que ômega é igual a 2πf. E neste caso, isolando a constante elástica, teríamos que a constante elástica seria a massa sobre 4, a massa total do veículo sobre 4, porque estaríamos dividindo a carga em 4 vezes 2πf ao quadrado. E neste caso, então, sabemos que a massa total do veículo é 1.450 kg, que a frequência admitida para a mola é de 3 Hz, teríamos que a constante elástica necessária resultaria em 128.798 Nm, ou seja, 1,29 vezes 10 a menos 5 Nm. E neste caso, então, estaria determinada a constante elástica de cada mola no automóvel para que ela absorvesse uma frequência de 3 Hz em um automóvel de massa de 1.450 kg. Complemente o seu conhecimento sobre vibrações mecânicas através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados: mecânica vibratória do Groys, vibrações mecânicas do Hall, vibrações mecânicas do Seto. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida: Flambagem, edição 030 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. Resistência dos materiais, edição 011 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos.
e eixos, dimensionamento. Edição 027 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. E o Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema vibrações mecânicas da disciplina Mecânica Vibratória. Aula de bolso solicitada no grupo WhatsApp. E agora, inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. E não esqueça de seguir o Engenharia Carga Rápida no Google+, no Twitter e no Facebook. E vá agora e dê o seu joinha! Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou através de uma gravação via WhatsApp pelo número 13 99745 1238. Deixe o seu comentário ao sair. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Entre no grupo WhatsApp Carga Rápida para a troca de arquivos de TCC, estágio, exercício e até mesmo de aulas. Encaminhe a solicitação via WhatsApp pelo número 99745 1238. E o Engenharia Carga Rápida aula de bolso fica por aqui. E que hoje apresentou o tema vibrações mecânicas. Aula de bolso solicitada no grupo WhatsApp. Mas agora vem a pergunta. Sim, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço! Siga o Engenharia Carga Rápida no Google+, no Twitter e no Facebook. E agora, já vai aqui embaixo, e inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de dar o joinha, pois afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. E é o joinha, sim, é o joinha que é o mais prazeroso. Pronto, a tia pegou você e a sua ratinha de estimação. Você quer mostrar a sua ratinha de estimação pro pessoal? Então mostra lá, mostra a sua ratinha. Ai pessoal, essa aqui é a minha ratinha de estimação. Olha lá, essa aqui é a ratinha. É, eu sou a ratinha, sou amiguinha dela. É? Você é amiguinha da Deb? É, eu sou amiguinha da Deb. Como é que você se chama? Eu me chamo Donga, a Radonga. É, você é a Radonga? É, eu sou a Radonga. Debinha, você fica conversando com ela? É, tia, eu fico conversando com a Radonga. É a Donga, minha amiguinha. Nossa, então é isso que você fez? Você fica brincando com ela à noite? Eu vi que você, às vezes à noite você fica pulando na minha cama pra lá e pra cá. Ei, Debinha, agora que eu reparei, né? Você tá toda depiladinha. Você foi tosada? Mas que gracinha que você ficou. É, tia, eu fiquei muito linda. Agora tá calor, eu tenho que ficar peladinha. Nossa, tá muito lindinha mesmo. Vai ganhar uma beijoca, hein? Pronto, quer brincar? Tá bom, ó, vai lá brincar, ó. Vou te dar a Donga, ó. Vai lá, pega a Donga. Bom, pessoal, acabou. Já vai dando aqui embaixo o joinha. Mas antes de começar,